Bom, então, lembrando que não está autorizada a divulgação de nenhum material de processos 3, né? Todo o material está lá no Classroom, com esse código aí. Alguém, se não tiver contato com, não tiver acesso ao Classroom, me avisa, por favor. Meu canal no YouTube, todo mundo curtindo, comentando, compartilhando. E na aula anterior a gente terminou, né, de falar da conformação de chapas e embutimento e iniciou o capítulo 4, forjamento, características gerais e tipos de forjamentos e ferramentas. E hoje a gente vai continuar falando de forjamento, vai falar dos esforços de forjamento, e especificamente do forjamento em matriz aberta e fechada, que são as principais operações aí do forjamento. Então, forjamento livre, também chamado de forjamento de matriz aberta, né, é quando o material é conformado entre duas matrizes planas ou de formato simples, que normalmente não se tocam, porque se elas se tocarem, né, o material que está aqui no meio vai sumir. Então, as matrizes normalmente não se encostam, e você tem a superfície das matrizes planas, né, não tem esse formato aí na matriz para direcionar a deformação do material. É simplesmente a compressão livre do material. Aqui tem um videozinho mostrando o forjamento, que é normalmente a quente, né, o forjamento livre. Peças grandes, né, não tem como o cara pegar na mão, né? Então tem um manipulador aqui para poder manusear a peça. Não só levar até a máquina, né, a prensa, como também para ir manuseando durante a operação, né? Então, o que ele está fazendo aqui é o chamado notching, né? É um pescoçamento que ele vai fazendo, que ele coloca essa punção aqui para ir seccionando a peça, né? E aqui ele vai, comprime, né? A prensa comprime ali, o cara tem que dar uma porrada ali para soltar, né? Esse dispositivo aí, né? E isso é para poder fazer o forjamento, né, da peça com o formato aqui, com a separação que ele quer, né? Colocar essa ranhura aqui no meio, né? A oxidação, né? Aqui a gente observa bem a oxidação sendo formada na superfície, né? E você vê que não tem um formato muito próximo, né? Vê como é que mexe, comprime, né? Igual massinha de modelar realmente, né? E aqui o manipulador vai girando a peça, né? Um negócio meio bruto. Isso aqui é um calor desgraçado aqui perto, né? Porque a temperatura disso daqui radiando aqui calor, né, para a superfície. Aqui perto é quente para nada. E aí ele vai colocando aqui aproximadamente num formato circular, né? Não tem como ter uma precisão muito grande aqui, né? É mais no talento realmente. E aí depois de formar essa peça aí, que eu suspeito que seja alguma peça de... Eu imagino que seja uma peça de trem, né? Não sei porque eu vejo aí uma peça de trem, mas não tenho certeza se é. Mas isso aí é daquele tarugo lá, formou um negócio desse aí, aproximado, né? A geometria. Depois, para ser um diâmetro perfeito, tem que colocar no torno, não tem jeito. Então, aqui, o forjamento de matriz aberta é usado geralmente para fabricar peças grandes, como essa que a gente viu aí agora, né? Com forma relativamente simples. Por exemplo, eixos de navios, turbinas, ganchos, né? Esses ganchos de
suspender carga, né, são forjados também. Correntes, âncoras, alavancas, excêntricos, ferramentas agrícolas, etc. E em pequeno número, também para pré-conformar peças que serão submetidas posteriormente a operações de forjamentos mais complexos. Então, o forjamento livre ele serve para distribuir a massa de maneira a preparar a matéria-prima para uma conformação, um forjamento com matriz fechada. Então, só para ter essa pré-conformação, né, faz um forjamento livre para distribuir a massa. Em relação ao esforço do forjamento, né, essa tabela aqui mostra a resistência à deformação a quente do aço por ação do martelo e ação da prensa. De acordo com o grau de deformação, você tem aqui a resistência à deformação. E aqui a formulação, né, de onde vem essa formulação? Imagina que você tem um bloco aqui, um paralelepípedo, né, e é aplicada aqui uma força P nessa superfície, e aqui é a matriz inferior que não se move, né? Então a matriz superior vai aplicar essa força aqui não se move. Então na vista frontal a gente teria isso, né? Essa altura H0 e a força P sendo aplicada aqui. E você vai ter esse bloco sendo deformado até uma altura H1, altura final H1. E a gente vai ter aqui, né, entre essas duas alturas, H0 e H1, a gente tem uma altura intermediária, né, que é uma altura H0. E eu considero uma altura H, uma altura qualquer entre H0 e H1. E eu considero aqui, para poder fazer o desenvolvimento da formulação, o sentido para cima, né, como positivo. E eu coloco a referência aqui, né, o meu zero aqui embaixo, que é um referencial fixo, né? Se eu colocasse aqui em cima, aqui é um referencial móvel, né? Aqui está se movendo de H0 até H1, aqui é o referencial fixo. Então, eu vou ter aqui... cadê? Eu vou ter aqui o trabalho, né? Uma parte infinitesimal do trabalho. A gente sabe que o trabalho é força vezes distância, né? Então, aqui, o meu trabalho vai ser menos P, porque o P está para baixo, no contrário, negativo ou sinal positivo, menos PDH. Então, essa é a parcela infinitesimal que eu vou ter de trabalho sendo realizada durante o deslocamento da força P, que é uma força constante. Então, aplico integral dos dois lados, né? Integral daqui e daqui. E quais são os meus intervalos de integração? Aqui eu tenho de 0 a T, e aqui eu tenho de H0 a H1, né? A força P, ela está indo de H0 até H1, esse ponto aqui, né? Vou repetir a fórmula aqui, né? Então, eu vou ter que essa integral aqui, de 0 a t dt, como não tem nada aqui, vai ser o próprio t, né? E aqui, eu vou inverter o limite de integração, o H0 vai para cima, o H1 vai para baixo, exatamente para eu poder ter a mudança do sinal, que era negativo aqui, para positivo. Okay? Então, com isso, eu vou ter que essa força, o P, vai ser uma resistência interna do material, uma resistência à deformação, vezes uma área, né? Essa resistência interna é uma pressão, vamos dizer assim, uma pressão. Então, se eu tenho aqui força, eu tenho aqui pressão, eu multiplico aqui pela área e consigo obter a força, né? E eu sei que a área é o volume sobre a altura, né? Se eu tenho aqui o volume, que é constante, né? Eu vou ter que o volume é a área vezes a altura. Então, eu pego
esse volume e coloco dividido pela altura para ter a área. E com isso, eu substituo essa área nessa formulação aqui, eu vou ter que a força é a resistência de deformação vezes o volume sobre H. E substituo aqui em cima dessa força, dessa forma. Então, eu vou ter o trabalho, a integral de H1 H0, resistência de deformação, multiplico o volume sobre a altura dH. Né? O H qualquer, né? Entre H0 e H1, dH. Repetindo a fórmula aqui, eu vou ter que RD, a resistência de deformação, e o volume são constantes. Então, isso aqui sai da integral, por ser uma constante, e eu vou ter essa integral de H1, um H0, 1 sobre H, dH. E eu sei que a integral de 1 sobre H, dH é o logaritmo neperiano. Então, o logaritmo neperiano com com esses limites, né? De H1 a H0, ou seja, vai ser a resistência de deformação vezes o volume, que multiplica a diferença entre o logaritmo neperiano de H0 menos o logaritmo neperiano de H1. Quando eu tenho uma divisão de logaritmos da mesma base, eu posso dividir os dois operadores aqui. Então, eu vou ter ln de H0 por H1. Mas esse ln de H0 por H1, que multiplica a resistência de deformação vezes o volume, é o trabalho. E o que eu estou interessado é a força. A força que se desloca de H0 até H1. E a gente começou falando que o trabalho é força vezes distância. Então, esse trabalho aqui vai ser essa força vezes a distância, que é essa diferença aqui, H0 menos H1. Então, o trabalho vai ser dado por essa fórmula aqui. Então, eu igualo os dois trabalhos, né? Que seria o trabalho da força, se deslocando de H0 a H1, e o trabalho do material que está sofrendo a deformação. Que essa equação aqui, né, na verdade, se traduz no trabalho de deformação do material. E esse trabalho aqui é o trabalho da força externa que está sendo aplicada no material. Então, os dois têm que ser iguais, o material deformar. Com isso, a força aplicada vai ser o trabalho de deformação, né, dividido pela diferença H0 menos H1. Então, essa vai ser a minha força, né, que está sendo aplicada aqui. E essa força é em função dessas alturas, né, H0 e H1, e é em função da resistência de deformação. E essa resistência de deformação, ela é em função do grau de deformação que eu estou aplicando. Então, a curação da prensa, né, a gente está nesse lado aqui, né, a curação da prensa, ela tem esses valores para esses graus de deformação. Então, dependendo do grau de deformação, quanto maior o grau de deformação, maior a resistência à deformação do material. O material, ele vai, à medida que vai se deformando, né, você vai tendo um aumento de resistência para deformar mais, que se traduz no aumento da resistência à deformação, ok? Então, essa a origem, né, da formulação do esforço por forjamento livre, por ação de prensa, né? E o outro tipo de forjamento, que é o forjamento por ação do martelo, né? Você tem uma aplicação de esforço diferente, né? O esforço aqui, ele não é progressivo, ele é por um impacto, né? Você dá aqui um impacto na peça e esse impacto vai deformando o material. Também para peças grandes, também para geometrias simples, né? Para geometrias simples, e
normalmente realizado a quente para conseguir deformar um material dessa magnitude, né? Então você vê também o material a rubro aí, também precisa de manipuladores, né? Você não consegue não ter um manipulador para poder segurar a peça, né? Por conta da temperatura e do tamanho da peça. E você vai aproximando, né? A medida que você quer, o formato que você quer, para depois ter uma outra operação. E esse martelo aqui, né? O martelamento, vocês lembram da aula passada que eu falei que o forjamento foi uma das primeiras operações, né? De conformação mecânica que teve, né? E você tinha inicialmente o trabalho dos ferreiros, né? Manual. E hoje em dia você tem aí um maquinário que substituiu esse esforço manual, né? Então, o negócio vai dando porrada ali, né? A habilidade desse cara aqui é sinistra, ele está fazendo uma seção quadrada, né? E aqui já é uma seção circular. Então depende muito do operador. Essa peça aqui é um pouco menor, né? O cara segura na mão. Então a gente observa aí que depende muito da perícia do operador também. E você não consegue. Aqui ele tem ainda esse tipo um gabarito, né? Para facilitar a aproximação da seção circular. Mas também não tem uma precisão muito grande, né? Você não consegue fazer aqui um diâmetro perfeito. Para poder conseguir um diâmetro perfeito, como eu falei, só com usinagem, ok? E a formulação, né, aqui é um pouco diferente, porque você não tem aquela força constante, né? Você tem aqui um peso solto de uma altura Hzão, e aí, com esse peso solto aqui, você tem, então, a deformação sendo realizada no material. Então, você tem, na verdade, uma transferência de energia. Você começa aqui com uma energia potencial, em função dessa altura Hzão. Essa energia potencial é convertida em energia cinética durante a queda, e essa energia cinética ela é parcialmente passada para o material para que ele sofra uma deformação. Por que parcialmente passada? Porque quando você tem um impacto aqui, você tem o calor, você tem o atrito, a energia sonora, você tem uma dissipação aqui dessa energia cinética que não é totalmente convertida em energia de deformação. Então, a energia cinética, a gente sabe que é um meio de mv2. E você tem essa eficiência aqui, que é em função dessas dissipações que eu comentei, né? Atrito, calor, etc. Mas a gente sabe que a energia cinética é a energia potencial, né? A conversão aí, a gente tem praticamente a mesma, praticamente não, a gente tem a igualdade, né, energia cinética e energia potencial. Então, eu posso igualar um meio de mv2 como mgh. Então, a energia cinética é igual à energia potencial. Então, o trabalho vai ser o mgh vezes a eficiência. E esse mg aqui, eu vou substituir pelo Q, que é o peso do bloco, que está sendo solto a uma altura Hzão. E essa energia aqui, essa energia potencial, já contando com a eficiência do projeto, vai ser convertida em energia de deformação no material. E qual é a energia de deformação do material? A gente viu agora. É a resistência à deformação, RD, vezes o volume, vezes o logaritmo neperiano de H0 até H1, a altura inicial dividido pela altura final. Então, eu igualo as duas parcelas, né?
Então, eu vou ter aqui a energia que chega ao material em função da energia potencial e a energia de deformação do material. Com isso, eu tenho a altura, né, que eu preciso soltar um determinado peso Q para ele se deformar de H0 até H1 com uma eficiência eta. Então, eu tenho essa altura necessária para soltar o bloco, né? Só que aqui a energia a resistência à deformação, ela não é a resistência à deformação por ação de prensa, é por ação do martelo. Então observa aqui que os valores são um pouco maiores, né? Você, em função do grau de deformação, a resistência à deformação por ação do martelo é maior do que por ação da prensa, né? Por conta do fenômeno físico que ocorre é diferente, né? Você tem aqui uma velocidade de deformação muito grande. Então, para que você tenha essa velocidade de deformação muito grande, você tem uma resistência à deformação maior, né? Para o mesmo grau de deformação. E lembrando aqui que precisa interpolar, né? Então, aqui o 0 a 10, né? Por exemplo, se a deformação for 10%, eu tenho que é 15, né? Quilogramas de força por milímetro quadrado, a resistência de deformação. Agora, se for 5, é 7,5. Se for 8,32, aí tem que interpolar, né? Fazer uma interpolação semelhante àquelas interpolações de tabela de... Como é que chama aquele negócio? Termodinâmica. Entalpia, entropia, aquelas interpolações que a gente tem calor específico, que a gente tem que fazer lá na termodinâmica, a mesma coisa a interpolação aqui, né? Então, o que difere, né, a ação do martelo e a ação da prensa é a velocidade de deformação do material, que, para uma maior velocidade por ação do martelo, eu tenho uma maior resistência à deformação, por conta disso, para o mesmo grau de deformação. Ok? E o forjamento em matriz fechada. Né? Essa formulação toda que a gente viu aqui, né, desse martelo impactando o bloco, ou a prensa comprimindo o bloco, é para a matriz aberta. Para a matriz fechada, o buraco é um pouco mais embaixo, né? Porque o esforço envolvido é muito maior. Você tem que deformar o material para que seja preenchida uma cavidade da matriz para a peça tomar aquele formato. Só que a gente não está falando aqui de massinha, né? Massinha de modelagem, está falando de aço. E mesmo o aço aquecido, né, com maior utilidade em função do aumento da temperatura, você tem uma resistência muito grande de deformação do material, né? Então, no forjamento de matriz fechada, o material é conformado entre duas metades de matriz que possuem gravadas em baixo relevo impressões com o formato que se deseja fornecer à peça. Então, esse vídeo aqui mostra, a partir desse bloco aqui, ó, então, olha só, esse bloco aqui, um bloco um paralelepípedo, né? Eu começo a fazer as deformações aqui. Ele começa ali numa primeira etapa e depois numa segunda etapa aqui e, por fim, essa terceira etapa retirando a rebarba. Isso aqui é rebarba que é fabricada e isso aqui é a peça. E aqui já não é um forjamento, né? Aqui já é uma torção que é aplicada no material, né? Para aplicar o grau aqui de cada um desses munhões da árvore de manivelas, né? E aqui
uma última conformação matriz fechada já com o produto em formato final. E aqui uma inspeção visual, né, da árvore de manivelas, e isso ela antes de sofrer qualquer acabamento, né? Isso daqui é o que a gente chama de bruto forjado, né? Que a peça só está forjada, né? Obviamente, aqui, por exemplo, nessa parte aqui, né, é onde vai entrar um mancal. Aqui você precisa de um acabamento com uma qualidade superficial e uma tolerância dimensional baixa para poder montar, né, um rolamento. Então, a deformação ocorre sob alta pressão, numa cavidade fechada ou semi-fechada, permitindo assim obter-se peças com tolerâncias dimensionais menores do que do forjamento livre. Então, a precisão da peça do forjamento de matriz fechada é maior, consideravelmente maior, do que a precisão do forjamento de matriz aberta. Nos casos em que a deformação ocorre dentro de uma cavidade totalmente fechada, sem zona de escape, é fundamental a precisão na quantidade fornecida de material. Uma quantidade insuficiente implica em falta de enchimento da cavidade e falha do volume da peça. Então, imagina, você tem um virabrequim ali, né, que a gente viu agora. Se você colocar exatamente a quantidade exata de volume que você precisa para preencher a cavidade, se faltar um pouquinho ali, colocar um pouco menos, vai ter local que vai faltar material. E ele faz o quê? Enche de solda? Não, bota durepox? Não, não tem como. É refugo, não tem como, né? Então, se você colocar também um excesso de material, você vai ter uma sobrecarga no ferramental com probabilidade de danos ao mesmo e ao maquinário. Se você botar um volume muito maior do que o previsto, você vai precisar de porque você vai aumentar a resistência à deformação, né? Você vai estar mexendo no volume, naquela fórmula lá de energia de deformação, você vai estar aumentando, o volume da tua peça. E com isso, o esforço aumenta muito, né? Dada a dificuldade... Oi? Desculpa interromper aí. Ali no vídeo ali mostrou ainda um resto de material, né? Exato. Já está o tolerável, né? Não pode... Exatamente. É o que ele está falando aqui, ó. Dada a dificuldade de mencionar a quantidade exata, é mais comum empregar um pequeno excesso, que é aquele resto, chama rebarba, né? É aquele excesso que a gente viu ali que é descartado, mas aquilo garante que você tenha o total preenchimento da cavidade da matriz. O que você não pode ter é faltar material, e nem muito além daquela quantidade suficiente para preencher a matriz. Porque se você tiver o total preenchimento e sobrar um pouquinho, você vai ter um pequeno aumento no esforço. Quanto maior for essa sobra, essa rebarba, maior é o esforço maquinário. E você já preencheu a matriz, não tem mais por que ter mais material. Entendeu? Então, as matrizes são providas de uma zona oca especial para recolher o material excedente até o término do preenchimento da cavidade principal. Então, o normal é você ter esse pequeno excesso para garantir o total preenchimento da matriz. E não ter um excesso muito grande para evitar esse esforço muito grande no maquinário. O material excedente forma uma faixa estreita, que é chamada rebarba, em torno da peça forjada. A rebarba exige uma operação posterior de corte, que é chamada rebarbação para remoção. Então, é melhor que você tenha essa formação da rebarba e essa operação posterior do que você não ter o preenchimento da peça. Porque aí é matar a peça, né? Você não poder nem reutilizar essa peça. Não tem como consertar depois.
Aqui nesse vídeo ele mostra muito bem essa peça, essa produção de rebarba, que é muito grande, né? Então, olha o produto, o tarugo, né, inicial, é esse pedacinho aí, que aí ele é aquecido, parecido com o outro, né? Ele é aquecido, tarugo, já na dimensão, contando com esse excesso aí, né? E aí você tem esse forjamento aqui, essa laminação de forja que a gente já visto, né? Que já é uma distribuição do material, da massa, né? Do material aqui, né? Inicial. Aí depois você tem essa outra conformação aqui, que também é uma distribuição de massa. Então, ó, são várias etapas, né? Aqui, mais uma que você vai ter um encurvamento da peça. Aqui você tem a peça, ó, uma peça já com uma curvatura aqui, tá vendo? Isso tudo é para facilitar o forjamento de matriz fechada final, né? Para você ter o produto final. Porque se você fosse ter uma deformação única, o maquinário precisaria de um dimensionamento muito maior, né? Seria um esforço muito maior para poder aplicar essa deformação. E aí depois disso, aí sim, ó, olha aqui como é que você tem. Essa aqui é a matriz já final, né? Então você tem todo esse trabalho de separação não, de distribuição de massa, né? Já em função do formato final da peça, porque essa região aqui, onde tem mais massa, é onde você precisa de mais material para poder preencher essa cavidade da matriz. E aqui, menos, né? Se você tivesse uma barra uniforme aqui, o material teria que escoar dessa região para cá, que seria muito mais difícil, né? E aqui ele deformou. Essa aqui não é a peça final ainda, né? Essa aqui é a peça com a rebarba. Então aqui você tem uma grande quantidade de rebarba para garantir que a peça realmente tenha toda a cavidade preenchida. E aí aqui do lado ele vai fazer a rebarbação, né? Não, aqui ainda tem uma etapa preliminar e aqui sim ele faz a rebarbação e aqui cai a peça. Ó, essa aqui é a peça e isso aqui é a rebarba. Então a gente observa aqui que essa região aqui é aquela que tinha mais massa aqui, né? Precisou até onde chegar, até essa ponta aqui chegar material, né? Então, se você não tivesse essa distribuição de massa, ia ficar complicado, né? E olha o quanto você tem de rebarba, né? Isso tudo aqui é rebarba que você produz e depois é reaproveitado, né? O material, ele é reaproveitado, mas volta lá, né, para a etapa inicial de função, né? Mas é necessário para garantir que todas essas partes aqui sejam produzidas. E aí, depois disso, tem uma última conformação, né? Assim como vocês lembram lá no videozinho agora do virabrequim, né? Que depois da peça final, você tem uma matriz, que seria uma matriz de acabamento, né? Que já é a peça pronta, mas uma última conformação com matriz fechada para garantir o correto posicionamento da peça. E aí depois aqui sim o produto já finalizado, né? Ele vai esfriando e tal. E aí passa aqui para um controle de qualidade agora. Esse controle de qualidade é bacana, que é aqui. Ele faz aqui uma inspeção visual, vê se não tem nenhuma trinca, né? E aqui, ó, isso aqui é legal, porque ele coloca a peça aqui em um gabarito, né? É o chamado calibre funcional, né? Você não vai medir na peça, por exemplo, a distância desse eixo aqui, desse centro aqui até esse centro aqui.
seria muito difícil fazer essa medição, né? É melhor você colocar ela num gabarito aqui e aí verificar se ela monta nesse gabarito, né? Vai garantir a funcionalidade dela. Então, é melhor do que você medir as dimensões individualizadas, né? Se você medir aqui esse diâmetro, medir esse diâmetro, você não vai estar medindo um em relação ao outro. E quando você mede um em relação ao outro, você vai medir indiretamente, o que produz muito erro de medição. E dessa forma aqui, testando a funcionalidade dela, você vai garantir que ela vai montar onde ela tem que montar. Se a dimensão estiver um pouco errada, às vezes tem uma dimensão que um lado está errado, o outro está certo, mas aí, quer dizer, um lado está errado, o outro também, mas aí um compensa o outro, acaba montando assim mesmo. E é isso que a gente quer, né? E isso ganha tempo absurdo no controle de qualidade da peça. Ele chegou com um monte de coisa aqui e verificou. Fez a verificação aqui, pronto. Se tivesse algum problema ali, já seria acusado naquele teste ali e a peça seria descartada ou então retrabalhada é difícil, né? Quando você tem a peça já pronta, assim, mas a peça seria descartada. Bom, e uma última figura aqui que eu tenho para mostrar é da chave de boca, que eu falei na aula passada, né? As várias etapas da fabricação da chave de boca. Eu não consigo ler qual que é a marca dessa daqui, cara. Precisando de óculos, cara. Mas você tem aqui, não tem o bruto aqui, né? A parte anterior a essa, né? Mas aqui várias etapas, né? Aqui o primeiro forjamento, o segundo, aqui já uma pré-rebarbação, você observa que ainda tem a rebarba aqui nessas pontas. Aqui uma segunda rebarbação. Aqui você já tem a peça vazada aqui nessas duas pontas, né? E aqui é interessante que você tem aqui um rebaixamento, tá vendo? Esse rebaixamento aqui é para que você coloque um inserto aqui, tá vendo? Certamente esse inserto aqui é de um metal duro, de um material mais duro, né, realmente, do que a própria chave, né? Chave, para garantir que não tenha deformação aqui onde você aplica o esforço. E aqui também está meio cortado, né? Mas aqui também você tem aqui, você observa dessa imagem para essa aqui, que você tem um inserto preto aqui, ó, que é também certamente de metal duro, com uma dureza muito maior para evitar deformação. E aí, o que a gente falou na semana passada, pô, certamente a chave vai ter aqui, vai ser forjada, né? Mas dependendo aqui do acabamento, não tem mais, né? Essa linha, mas ela iniciou com forjamento em matriz fechada, não um só, né? Várias etapas, né? Depois rebarbação, tratamento térmico, e aqui ainda tem essa inserção de um metal duro na região efetiva da aplicação do esforço, né? Só para a gente ver, pô, não consegui ler, cara, eu tentei ler isso aqui, não consegui ler mesmo essa marca. Tá difícil. Bom, pessoal, hoje a gente fica por aqui, a aula hoje mais curta por conta da continuidade, né, entre um assunto e outro, né? Na aula que vem a gente vai falar só dessas características da rebarba e o que ocorre durante a formação da rebarba, especificamente. E vamos entrar aí no capítulo 5 de trefilação, ok? Lembrando lá do material do Classroom, né? Onde ele está, do meu vídeo, meu canal lá no YouTube, né? Qualquer coisa vocês mandem e-mail para mim, qualquer hora do dia e da noite. E só para a gente ficar já meio de sobreaviso, é muito provável que a nossa AV2 seja dia 24, tá? De novembro. O previsto aí é 24 de novembro a AV2 e 8 de dezembro a AV3.
Isso se não mudar, né? O calendário não mudar. Por exemplo, a turma de segunda-feira, a AV1, ela foi adiada em 2 semanas, porque no dia que teria uma aula teve um problema no Teams, aí na semana seguinte teve essa aula que não pôde ter, que seria a V1, e na semana seguinte feriado, e aí só foi 2 semanas depois, né? Então, assim, inicialmente está previsto para 24 de novembro a V2 e 29 de dezembro a V3, mas tudo pode mudar, tá ok? Alguém tem alguma colocação? Bem tranquilo. Tudo tranquilo, mestre. Ainda sobre a V2, eu não sei como vai ser o formato dela. A V3 ela foi obrigatoriamente com 5 questões discursivas. Foi uma imposição da coordenação. A V2 eu não sei como vai ser, mas assim que eu souber, A V1 que a gente fez foram 5, né? Foram 5 questões discursivas. Eu Você gosto falou de V3, misturar eu sei que eles discursivo com marca tá? X, né? Mas não pôde ter. Agradeço a todos aí mais uma vez. Uma boa noite para todos. Boa noite. Boa noite.